E aí, galera, beleza? Se liga só na ideia que eu trouxe para vocês hoje. Eu lembro lá da última aula que a gente teve no Zoom, que a gente estava estudando um pouquinho sobre estatística e era um monte de cálculos, né? E o Rafa até comentou o seguinte: aonde que eu vou usar isso? Então, a correção desses exercícios de hoje, eu achei legal trazer essa forma mais dinâmica para vocês, mostrando a aplicação disso no nosso dia a dia. Eu lembro que eu comentei com vocês que a gente organizar dados, né? Dentro de uma empresa a gente consegue organizar dados, dados de pesquisas, certo? Que a gente faz no dia a dia a gente pode organizar. E logicamente, igual o Rafa disse, fazer no papel é um pouco complicado, né? Porque é muito cálculo para a gente fazer. Então a gente pode organizar isso em tabelas, utilizando o Excel do nosso computador, tá? Se vocês quiserem até, a gente pode fazer na semana que vem, se vocês puderem utilizar o notebook, o computador de vocês na casa, eu ensino vocês a usar vamos dizer aqui, um aplicativo, né? Esse formulário feito no Excel, para a gente poder seguir nossas aulas aí, vocês utilizando também esse programinha aqui, beleza? Então vamos lá. Observem bem minha tabela aqui, que eu coloquei tudo que a gente vai precisar. Ó. A gente tem o grupo de dados. O que é o grupo de dados? É onde eu vou colocar as minhas informações. E com essas informações aqui, todas as outras tabelas já vão completar os valores automaticamente. Eu preciso da média. O que era a média? Eram os valores somados, certo? Dividido pela quantidade de números. Então eu já fiz toda essa programação aqui, ó. A amplitude era o quê? Era o maior valor menos o menor valor. Então tudo isso tem as fórmulas no Excel que com os dados da primeira tabela ele vai preencher para a gente todos os outros dados, tá? Mas para isso, primeiramente, a gente precisou fazer no papel, né? Para vocês entenderem o processo dessa organização de dados para que a gente possa depois transformar nossa ideia como se fosse montar aqui, entre aspas, um aplicativo que faz esses cálculos aí, tá? Então a variância, a gente sabe que era o quê? A variância, a gente precisava do desvio, e do desvio vinha da onde? Vinha de cada valor menos a média. Eu precisava elevar esses desvios ao quadrado, ó. Veja que eu marquei aqui desvio ao quadrado, e logo após a variância, então, fazer a média desses desvios ao quadrado. E o desvio padrão, logicamente, era só apenas a gente fazer o quê? Tirar a raiz quadrada da variância. Então tudo isso, pessoal, tá nessas fórmulas aqui. Aqui tá com esses símbolos assim, ó, porque ele tá informando pra gente que tem alguma fórmula aqui dentro que puxa de alguma outra tabela. Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui, ó. A média vem da onde? Vem de todos esses dados aqui. A partir da média, certo? Eu consigo fazer quem? O desvio. Então o desvio ele já pegou duas tabelas, pegou o valor da primeira tabela menos a média e calculou. Esse desvio ao quadrado, ele puxa dessas informações aqui, do desvio. E a variância eu faço uma média desse desvio ao quadrado. E o desvio padrão eu tiro a raiz da variância. Então todas as tabelinhas elas estão interligadas. Eu vou mostrar como que eu fiz mais ou menos para vocês em alguns exercícios que a gente tinha. Por exemplo, o número 1. Ó. O exercício número 1 ele passou o seguinte. Copia o quadro no caderno e completa. Então ele quer a média aritmética. Então veja o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou colocar meus dados. Quem são meus dados? É o 20, logo após o 18, daí o 14 e o 15. Então o que eu preciso? Eu preciso da média. A média, então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Cliquei aqui no quadrinho que eu quero a média. Vou fazer assim, igual que as formulinhas. É isso que eu estou dizendo que eu posso mostrar para vocês. Veja que ele fez a média. E eu vou selecionar os valores que eu preciso dessa média. Ó. Fecho parênteses e dou o Enter. Então ele calculou a média para mim. Mesmo eu fazendo no computador aqui, vocês conferem o resultado que deu no cálculo de vocês. E a amplitude, ó, se vocês observarem aqui em cima, eu tenho uma formulinha também, ó, que ele fala o quê? É o máximo. O que quer dizer o máximo? É o valor maior, mas o valor maior da onde? Do B3 ao G3. O que é isso? Ó? Coluna B, linha 3. Então eu quero que ele pegue o maior valor da B3 até a
G3, que é onde eu tenho meu valor 15. Menos o mínimo. O mínimo é o quê? É o mínimo, é o menor valor também desse mesmo intervalo. Então ele já calculou para a gente aqui a nossa amplitude, certo? Que eu tinha aqui que deu 6. Agora a letra B. 42, 27, 12, 19 e 55. Então a amplitude ele já calculou, ó, que era o maior valor menos o menor valor, deu 43. Agora eu venho para a média. Então igual a média e seleciono os valores que eu quero. Ele já calculou a média para mim. Média 31. Grupo C. Então vamos pôr os valores lá. 107, 108, 109 e de novo o 108. Ele já calculou nossa amplitude, o maior valor 109, o menor 107, amplitude 2. E agora eu venho colocando a média. Então vamos colocar a média aqui dos valores do grupo C. Bato Enter, média de 108. E a letra D, 18, 25, 32, 22. Opa, coloquei os valores nos lugares errados. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, agora vai. 18, 25, 32, 22 e 18. Então agora eu perdi a amplitude ali, mas eu já faço para vocês darem uma olhada. Então aqui eu vou colocar a média. Então igual média. Seleciono meus valores e dou Enter. Agora aqui, ó, vejam lá, eu quero igual ao máximo desses valores aqui, fecho parênteses, menos o mínimo também desses mesmos valores. Fecho parênteses e dou Enter. Então ele já calculou para mim que a amplitude é 14. Viram só, pessoal, como a utilidade aqui, sabendo o que a gente está fazendo, como simplifica para a gente no computador? Nos dois últimos exercícios vocês vão ver que eu já deixei programada essa primeira tabela. Então eu só vou colocar aqui no grupo de dados os valores, eu vou ter todos os outros resultados que a gente precisa. O exercício número 2. Então vejam lá, determine o desvio do grupo abaixo. Então, só tem um grupo, eu deixei a tabelinha com 4 grupos aqui. Como só temos um, então vamos lá. 108, dei 98, 110, 99, 103 e 107. Então, eu preciso primeiramente do quê? O desvio nada mais é do que eu pegar cada valor menos a média. Então, primeiramente, vamos calcular a média. Igual a média. Seleciono os valores que eu preciso e dou um Enter. Então a média é 104,17. Agora eu quero o desvio. Vejam lá como que eu vou fazer. Sempre o sinalzinho de igual. Então vamos procurar os nossos dados. Eles estão aqui, ó, na coluna B até a coluna G, na linha 3. Então eu quero o primeiro valor aqui, ó. O primeiro valor vai ser B3, porque eu preciso do número que está na B3, menos a nossa média que está onde? Está na B9, ó. Ele já pegou automaticamente B9. Então eu já tenho o meu primeiro desvio aqui. Segundo desvio, igual. Posso clicar no número que eu quero, ó. Ele já pega C3 menos a nossa média e dou um Enter. Já calculou pra gente. Então vamos lá. Igual menos a nossa média. Dou Enter. Vejam só, pessoal, que beleza, né? Como fica simples da gente resolver esse conteúdo agora que a gente começou a estudar. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, se vocês tiverem interesse, a gente pode montar uma tabelinha para todos. E todo mundo faz atividade usando a nossa tabelinha. Veja como vai simplificar para vocês. Então, a nossa última aula, eu expliquei, foi a gente pegar a ideia para poder transformar
nessa situação aqui utilizando o Excel. Então vejam lá, ó, tenho todos os meus desvios, sem precisar fazer todas aquelas contas que a gente estava fazendo antes. Simples, né, galera? Muito simples mesmo. Número 3. Veja que a nossa tabela ela vai aumentando. Por quê? Eu preciso, para fazer o desvio, eu preciso da média. Para fazer a variância, eu preciso do desvio ao quadrado e a média deles. Então, nossa tabela aumentou. Então, agora ficou um pouquinho maior aqui, ó. Vamos lá, vou fazer junto com vocês novamente. Quem quiser tentar usar o Excel e usar essas formulinhas que eu estou fazendo, vai funcionar aí para vocês também. Então, estamos tendo 2 aulas aí. Estamos usando a matemática na informática. Fechou? Então, vamos lá. Nosso grupo A. Os dados 18, 16, 22, 18 e 20. Então, média. Põe lá igual. Só coloca as primeiras letras, ele já aparece a fórmula para vocês. Então, ele calculou a média para mim, ó. 18,8. Então, agora eu quero o desvio. Então, igual a esse valor menos esse valor. No outro também, igual esse menos esse. Enter. Próximo. Eu quero o igual esse menos a média. Então, veja que ele já está calculando todos os desvios para mim. Agora, queremos o igual, sempre o igual primeiro. Esse valor menos esse valor. Veja, pessoal, que beleza. Fica tudo automático. Fica automatizado o sistema. É muito bom de fazer isso daqui. Então, igual esse menos a média. Beleza? Ó. Então, agora eu quero o seguinte. Eu quero o desvio ao quadrado. Então, tem mais uma formulinha para isso. Ó. Potência. Só que a potência, ele pede 2 valores. Então, eu vou pegar o B16, que era a primeira linha que eu tinha. E ele pede para pôr um ponto e vírgula e pôr a potência que eu quero. Eu quero ao quadrado. Então, potência 2. Fecha o parênteses e dá o Enter. Então, 0,8 negativo ao quadrado é igual a 0,64. Veja aqui, pessoal, o que eu posso fazer agora? Selecionei a primeira fórmula que eu fiz e venho clicar aqui no cantinho, no quadradinho, e vou arrastar até a última cédula aqui, ó, na nossa tabela. Ele preenche automático, porque esse comando diz o quê? Diz que é para copiar aquele comando nas linhas abaixo também. Então ele conseguiu fazer a ligação automático para a gente. E agora eu quero a variância. A variância é o quê? É a média desses desvios ao quadrado. Então, igual a média, seleciono os valores que eu quero e dou um Enter. Então veja que agora eu tenho a nossa variância. Fácil demais, né? Então vamos para o nosso segundo. 53, 54, 52, 53 de novo. Daí 53 de novo. Até o final agora é o número 53. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu quero a média desses grupos aí. Então igual a média. Seleciono os valores que eu quero essa média aí e dou um Enter. Então vamos para os desvios agora. Os desvios, eu vou pôr o igual, é esse valor, menos a média. Então veja lá o que aconteceu. Se a média deu 53, com certeza quando eu pegar o número menos ele, vai dar 0. Então veja que todos os outros valores, ó, não precisa nem fazer a fórmula agora. Vamos pegar o dado 4. Era número 53, então vai dar 0. Até onde que vai dar 0 agora? Até a nona. Ó. Então eu quero que isso se repita. Seleciono e puxo até o final. E vamos fazer só aqui agora. Igual ao segundo valor, menos a nossa média. Dou Enter. Então, deu 1. Agora, igual ao nosso terceiro valor, menos a nossa média. E agora eu quero desvio ao quadrado. Então, igual potência. Selecionei o primeiro. Ponto e vírgula, potência 2. Fecho parênteses. Enter. E agora eu vou copiar a minha fórmula
até aqui embaixo. Então veja lá, ó, quem era negativo por elevar ao quadrado virou positivo. E agora eu quero a variância. A variância seria quem? É a média dos desvios ao quadrado. Então selecionei, dou um Enter. Então a nossa média é 0,22. 2222. Isso é uma dízima periódica. Viu que simples, galera? Agora vejam lá na primeira tabela. Agora, esse aqui é para ficar show de bola. É uma tabela já completa, tá toda feita a ligação delas, para você ver como que funciona. Nosso primeiro exercício falava o seguinte, ó, obtenha o desvio padrão. O desvio padrão eu tenho que passar por todos os passos, pela média, pelo desvio ao quadrado, pela variância, para poder fazer esse resultado. Então vamos pegar o nosso primeiro aqui, ó, 35, 38, daí 33 e 38 de novo. E os dois últimos valores é 42 e 40. Vocês conseguiram observar o que aconteceu aqui, ó? Só com esses valores que eu coloquei na tabela, no grupo de dados, eu já consegui a média, a amplitude dele, a variância e o desvio padrão. E se você quiser todos os outros desvios, ó, tem o desvio de cada número. E também tenho o quadrado de cada um deles. Isso fazendo, pessoal, essa tabela aqui, um exercício que no papel a gente demoraria aí, vamos pôr, uma meia hora para fazer cada exercício desse, quase 20 minutos, se não usar a calculadora, né? Por isso que eu falei que no exercício desse deve-se utilizar até a calculadora, senão demora demais para fazer os cálculos. Acaba ficando, dependendo do tamanho do exercício, 1 hora para cada exercício, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer aprender o conceito para poder aplicar isso para facilitar a nossa vida, que é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. E o exercício número 5. Então vamos fazer assim, ó. Vou deixar os dados do grupo A aqui como sendo o exercício número 4. E daí os dados do grupo B. Deixa eu ver quantos grupos tem. Tem mais 3 grupos aqui, ó. Então o grupo B vai ser exercício 5. O grupo C também representa o exercício 5 e o D também vai representar o exercício 5. Veja que eu posso fazer uma legenda e utilizar a mesma tabela. Eu sei que tudo que está no grupo A, né, ainda eu fiz a legendinha, né, todos da mesma cor. Ó, grupo A na segunda linha, o que é referente ao grupo A está na mesma cor. Os desvios do grupo A tá na mesma cor, tá? Tudo para facilitar, até para quem está lendo esses dados, né? Se a gente fizer uma legenda, fica bem mais apresentável o nosso exercício. Então vamos lá. Primeiro grupo, 25, 18 e 22. Daí depois, 15, 18 e 24. 15, 18 e 24. Então veja lá, pessoal, que ele já calculou tudo pra gente. Já tem o desvio padrão, que é o que eu quero, né? Nesse exercício 5 ele fala qual é o grupo mais homogêneo. O grupo mais homogêneo diz o quê? É o que tem o menor desvio padrão. Então a gente vai calcular depois, olhar aqui nossa resposta só pelos últimos 3 dados aqui, que são referentes ao exercício 5 e ao desvio padrão. Segundo grupo, 22, 23 e 24. Daí 23, 22 e 23. 23, 22 e 23 novamente. Ó, já tenho de novo todos os dados que eu quero. A amplitude, a média, os desvios, o desvio ao quadrado, a variância e o desvio padrão. Tudo apenas digitando os grupos de dados lá em cima. Agora 25, 25 e 20, 25, 28 e 28. 25, 28 e 28. Então vejam lá, pessoal. Os dados importantes para a gente nesse exercício seria o desvio padrão. Agora pensem comigo, imaginou? Né? Imaginou não, né? Vocês fizeram aí.
Quanto tempo vocês levaram para fazer esse exercício número 5? Pois eu teria que calcular todos, média, desvio, desvio ao quadrado, a média do desvio ao quadrado e a raiz quadrada dessa média do desvio ao quadrado. Com 6 dados em cada opção, demora demais. Vocês viram como simplifica o nosso cálculo? Então a resposta que a gente está precisando é essa aqui, ó. É o que tem o desvio padrão menor. Então 0,68 seria o nosso grupo C, que no caso aqui, né, no exercício 5, é o nosso grupo B. Então o grupo B é o grupo mais homogêneo. Beleza, galera? Vou deixar mais exercícios para vocês aí, tá? Eu vou passar o horário novo também para vocês depois, que teve umas alterações no nosso horário aí de Zoom e atividades no Google Classroom, tá? Então eu vou deixar mais umas atividades para vocês sobre ainda esses exercícios aqui, para vocês treinar mais um pouquinho. E quem tiver interesse em fazer uma tabela dessa no computador utilizando o Excel, na próxima aula a gente faz um Zoom aí e eu ensino vocês a montar essa tabela. Ou até mesmo utilizando o meu vídeo de hoje, as formulinhas estão todas ali, tá? Vocês podem usar os mesmos comandos que eu usei, que vai funcionar aí para vocês também. Quem conseguir me avisa, ou pode mandar mensagem lá na plataforma para a gente conversar sobre alguma dúvida quem tentou fazer utilizando o Excel, beleza? Valeu, galera, até a próxima!